Olá, seja muito bem-vindo para mais um Sementes, um programa trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e é sempre uma honra tê-los aqui conosco todas as quintas-feiras, aqui na nossa FEAL TV, impreterivelmente às 18 horas. Todas as quintas nós estamos aqui. Antes de a gente iniciar o vídeo, eu sempre gosto de pedir para que vocês possam deixar o like, deixar o joinha, porque ele é muito importante para a gente, ele auxilia no engajamento, uma vez que ele vai, a plataforma do YouTube, ela vai sugerir para pessoas que estão buscando conteúdo espírita, né, vídeos como esse. E aí fica sempre o pedido, né? Você nos ajuda deixando o like, contribuindo para a divulgação dos conteúdos espíritas nas redes aqui do YouTube. Então, agora sim, vamos plantar mais um grão em nossa vida, vamos ver o que a semente de hoje ela nos reserva. Hoje, 19 de dezembro, acredito eu que a última semente antes do Natal, né? Então vamos ver o que a semente nos diz. E ela fala assim: o verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. A semente de hoje, ela pode ser encontrada no livro Pão Nosso, que é psicografado pelo nosso inesquecível Chico Xavier, e é de autoria espiritual de Emmanuel, e ela é um pequeno extrato do capítulo 25, intitulado Nas Estradas. O que vale mais para você? A palavra do homem ou a palavra de Deus? Num primeiro momento, essa pergunta ela pode ser vista, né, de forma óbvia, uma resposta óbvia, uma vez que a maioria das pessoas, instantaneamente ao ouvir isso, elas vão dizer que mais importa a palavra de Deus. Mas o que tem te guiado? Seria a opinião das pessoas ou o direcionamento de Deus na tua vida? E a gente percebe que muitas vezes nós temos sido guiados, a nossa vida tem sido pautada, né? As nossas escolhas têm sido feitas baseada muitas vezes na opinião de pessoas. E isso tem nos dado prejuízo, uma vez que nos afasta, em alguns momentos, dos desígnios de Deus, da vontade de Deus na nossa vida. E, novamente, a gente pergunta, qual a palavra mais importante? Emmanuel, nesse extrato de semente, ele fala que o verbo humano, ou seja, aqui por nós chamado da palavra do homem, ela é falha, ela pode falhar, mas a palavra do Senhor, ela é imperecível, ela não perece, ela não está sujeita às modificações, ela não está sujeita a mudanças, e isso tem uma razão de ser. O homem, o ser humano, é imperfeito. O ser humano, né, as pessoas, os espíritos que encarnam no nosso planeta, de maneira geral, eles ainda são deveras imperfeitos. E por serem imperfeitos, obviamente, as suas palavras vão estar carregadas de imperfeições. Obviamente que a gente vai se deparar muitas vezes com homens no mundo que vão nos trazer opiniões, palavras, percepções e sentimentos muito nobres. Mas a gente não pode deixar de esquecer que, ainda assim, provém de pessoas imperfeitas. Então, cabe a nós analisar, cabe a nós avaliar e escolher o melhor, concordar ou não, e não tomar aquilo como uma verdade absoluta em virtude de um título, em virtude de uma colocação, em virtude de uma questão salarial, em virtude de uma investidura num cargo religioso. A palavra de Deus, ela não se modifica, porque Deus é perfeito. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente perfeito, nos diz o Livro dos Espíritos. Então, por ser perfeito, tudo o que provém de Deus é perfeito. Não está sujeito a modificações, não está sujeito a mudanças em virtude do espaço e do tempo.
Ou seja, a palavra de Deus ela sempre vai ser a mesma, independente de onde seja. Seja aqui, ou seja no planeta mais longínquo de nós, de qualquer ponto do universo. A palavra de Deus ela vai ser a mesma, seja hoje, ou seja daqui a 2, 3, 10, 20, 50, 100 mil anos. Porque tudo o que é perfeito não necessita ser mudado. Daí a importância da gente valorizar a palavra de Deus, a gente valorizar os desígnios de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos nos pautando, nos guiando por orientações e conselhos mundanos, por objetivos inferiores e agravando a nossa evolução. É por isso que a gente precisa entender que Deus tem um plano. Sabe quando a gente escuta, e é muito comum que a gente escute, né, que Deus tem um plano na tua vida? Isso é muito real. A questão é a gente entender qual é o plano de Deus. Desde que nós somos criados por Deus, nós temos um destino, que é a perfeição, que é sermos perfeitos. Então, esse é o projeto de Deus na tua vida. Cabe a você abraçar, cabe a você entender que tudo que acontece, em todos os momentos, ele acontece por vontade do Senhor Supremo do Universo e ocorre com o objetivo de te direcionar para essa felicidade que nos é cabível no momento em que a gente alcança a perfeição. Agora, uma coisa importante para que a gente possa refletir é onde nós vamos encontrar, então, a palavra de Deus. Porque a palavra dos homens a gente encontra em todos os lugares. Aqui, nesse momento, está falando um homem para vocês. Onde encontrar a genuína palavra do Senhor? E aí é quando essa semente ela vai se encaixar perfeitamente no momento. Daqui a alguns dias, estaremos nós comemorando o Natal de Jesus. E o que significa o Natal de Jesus? Significa a personificação no mundo do Verbo divino, da Palavra de Deus. Então, tudo o que o Cristo veio trazer são os desígnios, são as palavras do Senhor. Então, que a gente se oriente pelas palavras, pelos ensinos do Evangelho de Jesus. Que a gente busque diretamente no Evangelho. Que a gente se habitue a buscar diretamente da fonte. Porque se Jesus encarnou no nosso planeta, ele encarnou para que ele mesmo nos desse o exemplo. Então que a gente desconfie daqueles que se arvoram a condição de Senhor. Que a gente desconfie daqueles que reivindicam a posição de únicos mensageiros da palavra de Deus. Porque, em geral, o equívoco ele está sempre latente, porque Deus não tem preferências. Como também Deus não instituiu nenhum tradutor ou ninguém no mundo, né, ninguém no planeta, para que fosse ele o mensageiro único, detentor do monopólio da interpretação do Evangelho. Então que a gente busque em Jesus, através dos seus exemplos, através do seu amor, né, o resumo, né, a condensação da palavra de Deus, dos desígnios de Deus na nossa vida. Que a gente entenda que quando Deus se comunica conosco, eu amo muito esse conceito, ele não envia cartas, porque cartas são convenções, são símbolos linguísticos para que a gente possa se comunicar. Deus, ele não está sujeito, ele não está limitado a essas convenções linguísticas. Então, quando ele quer falar com a gente, ele envia cartas vivas. E nós podemos afirmar com toda segurança que o Cristo Jesus foi a carta viva mais completa que Deus nos mandou, né, enquanto humanidade terrena, para o nosso bem, para o nosso melhoramento. Por hoje foi isso. Mas antes de me despedir, eu sempre gosto de lembrar para vocês que o programa Sementes ele é produzido com muito carinho por uma equipe de trabalhadores dedicados do Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. A gente aqui dá rosto, dá voz ao programa,
mas ele não seria possível se não fosse pelo trabalho dessas pessoas. Então, para eles, a nossa eterna gratidão. As artes contendo as sementes, elas são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Por isso, lá no Instagram, sigam o @feal.oficial. Curtam também no Facebook a fanpage FEE Alagoas. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal da Federação Espírita do Estado de Alagoas, a FEAL TV, para receber mais conteúdos espíritas. Por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem.